Olá, jovens! Mais uma semana, mais uma hora boa. Eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, camarada, menino Alberto Delis. Alberto, como é que você tá, querido? Eu tô ótimo, senhor. Tô bem, tô muito bem. Ia comentar o tanto que você está bonito hoje, mas bonito você nasceu. Tem que comentar o tanto que você tá bem vestido. É porque eu estou utilizando a roupa da Insider. Olha só, hein? Segura agora esse merchan. Não, e detalhe. Pra você que não gosta de tomar banho, cara, você pode usar a mesma roupa vários dias seguidos. É exatamente essa vantagem, né? A gente traz aqui para as pessoas essa vantagem. Exatamente. Alberto, você sabia que a Insider, além de tudo, ela promove economia de tempo na sua vida? Me fale mais sobre isso. Olha só, cara. Pensa o tempo que você gasta para passar roupa. Quanto tempo que você gasta para passar uma calça, quanto tempo que você gasta para passar uma camisa, quanto tempo que você gasta para passar uma bermuda. A partir do momento que você abraça as lindas cores da Insider, meu irmão, e esses pequenos minutos que somados ao longo de uma semana dão meia hora, dão 40 minutos, no final de um ano dá um dia inteiro. É o tempo que podia ficar com a família, um tempo que você podia fazer aquilo que você gosta, é um tempo que você podia ver episódios, maratonar os episódios. Podia estar maratonando os episódios do Hora Boa e não tá. Por quê? Porque tá tomando decisões que não são práticas. O que a Insider traz? A Insider traz praticidade para sua vida, traz roupas que são multimodais, roupas que você pode usar em diversos momentos diferentes, roupas que têm um caimento maravilhoso, uma roupa que desamarrota no corpo, que, como você já muito bem disse, é anti-odor, que tem regulação térmica, né? E aí, meu irmão, você só ganha. É a situação ganha-ganha. Então coloque você de casa. Qual o cupom? Hora Boa. Lembrando que se você já chegou no site, meu Deus, mas já tem promoção aqui. Cara, o nosso cupom permite que você pegue o nosso desconto em cima dos descontos que já tem no site. E as promoções estão sempre mudando, o site é sempre atualizado. Esses descontos cumulativos podem chegar a 35% do valor, né? Então o que eu te recomendo? Recomendo que você pense o que vai ser mais prático para o seu dia a dia e aproveite os maravilhosos bundles, né? Aproveite o momento onde Dona Insider fica louca e fala assim, não, vou ganhar na quantidade. Às vezes você vai comprar uma camisa, meu irmão, você já compra 3 de uma vez, daqui a pouco tá no Natal, você já tem presente bom para todo mundo da família, você fica com 2 para você, sai muito mais barato, usa o cupom da Hora Boa e traga praticidade, bom gosto pro seu dia a dia, menino. É isso aí, aproveita. Pois muito bem, menino Alberto, jovens minutinhos que estão nos ouvindo em casa, eu sei que o jovem gosta de várias coisas, Alberto. Sim, claro. Né? O jovem gosta de Mesopotâmia, o jovem gosta de mesmerismo. Saber dos etruscos. Saber dos etruscos, saber dos sumérios. Mas eu acho que atualmente o jovem está pirando na onda do 3 e Atlas, Alberto. Não se fala de outras coisas nas escolas. É verdade. Cara, tem pai que tá desesperado. Tem pai entregando tela pros filhos. Por favor, filho, assiste aí esse desenho aí, joga o videogame. E o filho só quer entender por que tanto níquel na coma sem ferro. Exatamente. É isso. Então hoje nós vamos falar, né, dessa coqueluche entre os jovens. Eu acho que o jovem também gosta muito de usar o termo coqueluche. Que é da época deles, né? Porque é da época deles. Que é o 3 e Atlas, né? Vamos começar com um contextozinho geral. Agora, antes, já te interrompendo, olha só. A gente teve um presente da nossa audiência. Que coisa chique, Alberto. Falaram o seguinte, é um absurdo. E fazer uma caixa postal. Vamos ter que fazer. Falar que é um absurdo um podcast bom como o nosso ter copinhos de plástico, que aliás são muito bem fornecidos aqui pelo estúdio. Mas agora a gente tem aqui, ó, dá um close aqui, produção, por favor. Uma Hora Boa. Olha essa canequinha, cara. E detalhe, um lema atrás, colocado, o que o jovem quer saber. Exatamente. Que é exatamente essa aqui, ó. Cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A sua tá fechadinha aqui, ó. Olha que chique a minha. A minha já tem meu DNA aqui, nela de alguma forma. Caso alguém queira me clonar, então deixar aqui. É isso, nós estamos chamando no chat todos os Dr. Albieres de plantão. Exatamente. Né, o maior geneticista brasileiro de todos os tempos, Dr. Albieri. Fica aqui meus parabéns, inclusive, ao Dr. Albieri, né, cujo documentário O Clone foi ao ar já há algum tempo atrás. O jovem talvez sequer conheça. Foi um presente do Eric, da Pixel Design. E aí mandaram essa versão amarela, com a alça amarela e a alça branca. Você já tá com café aí? Quer te serve? Eu já tô com café, obrigado. Muito obrigado. Vou me servir aqui um pouquinho. Tá estreando a sua caneca Hora Boa.
Cara, que coisa linda. E quem sabe, né, se isso fizer sucesso, as pessoas comentarem, quero uma caneca, quem sabe a gente não pensa na possibilidade aí de mais pra frente, né, eu vender a minha compacta print de fraldas e comprar uma compacta print de canecas. Exatamente. Né, e a gente começar Você quer ter uma caneca como a nossa? Deixa um comentário. É isso. Enfim, visitantes interestelares, Alberto. O 3 e Atlas, como o nome maravilhosamente diz, 3, porque é o terceiro objeto, e de interestelar, e Atlas, porque Atlas foi o sistema que o encontrou. Se existe um 3 e Atlas, a gente pressupõe a existência de um 2 e X e de um e Y. Você concorda comigo? Claro que sim. Ok. O que são esses visitantes interestelares? São, literalmente, objetos que estão passando pelo nosso sistema estelar, pelo nosso sistema solar, e que não são oriundos do nosso sistema solar e que não estão ligados à gravidade do nosso Sol. Ou seja, eles estão passando com uma velocidade de escape tal que mesmo no seu periélio eles não serão atraídos pelo nosso Sol. Né? Vamos pensar em 3 características. Eles não são nativos daqui, eles vieram de algum outro lugar. Todos eles possivelmente muito velhos, alguns deles inclusive mais velhos do que o nosso próprio sistema solar. Eles têm uma órbita hiperbólica, ou seja, né, eles chegam com uma velocidade suficiente para escapar da atração gravitacional do Sol sem ser capturado. Então, quando que eles voltarão aqui? Porque geralmente quando a gente pensa nesses cometas, por exemplo, que a gente vê com frequência, igual o Halley, por exemplo, geralmente são órbitas que são elípticas. Sim, e eles estão todos dentro da gravidade do Sol. Eles estão todos sendo atraídos pela gravidade do Sol, tanto que eles vêm e voltam. Claro. Né? Alguns entre 80 e 90 anos, outros cento e tantos, outros mais, outros menos, mas eles estão todos ali, né? Normalmente saindo ali da região da nuvem de Oort. Esses não. Esses vieram de fora, vieram de longe, e além disso você tem a questão da raridade deles, né? É só o terceiro objeto que a gente conhece desde 2017 para cá, precisamente também porque os nossos sistemas de detecção vêm melhorando. Isso não significa que sejam os 3 primeiros objetos interestelares a entrarem no nosso sistema. Com certeza não são, mas são os 3 primeiros que a gente conseguiu captar aqui, tá? A importância deles para a ciência é que eles permitem a gente compreender um pouco sobre a formação de outros sistemas planetários. Quando a gente vai estudando eles, vai conseguindo rastreá-los, vai conseguindo, né, ter alguns tipos de exames, de imagem, de raio-x, de infravermelho, um pouco de espectrograma, entender como é que é a química deles, a gente vai entendendo um pouco também sobre a formação desses sistemas, né, que enviaram eles para nós, que é completamente diferente da nossa. E eles também nos informam um pouco sobre a dinâmica da própria Via Láctea, porque eles estão nos mostrando como que essas matérias estão sendo ejetadas por toda a nossa galáxia. São uma parte bem rara e estão nos permitindo estudar essas fronteiras para além do Sol. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo. O primeiro que a gente teve foi o Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar detectado, cuja origem dele é desconhecida, nós não sabemos de onde ele veio, até porque a gente meio que pegou ele mais saindo do que entrando, tá? Quando a gente detectou o Oumuamua, ele já estava numa rota quase que de saída. Então, que é o contrário do que aconteceu agora no 3 e Atlas. Como o 3 e Atlas, a gente tem a entrada dele no sistema, a gente tem velocidade, a gente consegue ter uma noção da direção de onde ele veio, e ele provavelmente veio da direção da constelação de Sagitário. A gente não consegue precisar muito bem aonde, mas veio dali, tá? Que, muito ironicamente, é de onde veio o sinal WOW. Você já ouviu falar do sinal WOW? Não, eu não sou jovem. É isso que tá, por isso, né? Porque o que o jovem ama? Radioastronomia. Isso. Né? O jovem passa as suas madrugadas perscrutando os céus em busca de um sinal de rádio que seja diferente o bastante, autônomo o bastante, diferenciável o bastante dos ruídos de fundo que esses
telescópios conseguem auscultar para tentar descobrir vida inteligente fora da Terra. Que foi o programa que quando eu e você era jovens, virou o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que durante muito tempo ficava enchendo o seu saco no computador te pedindo: posso roubar um pouco da sua banda para caçar ET? Isso aconteceu muito no começo da década de 90. Inclusive no meu servidor de última tinha uma galera do SETI que ficava pedindo para instalar um trojan no seu computador de forma que eles pudessem roubar um pouco da banda quando você não estivesse usando, para eles poderem analisar os metadados. E certamente comprometiu o XP, né? Não, comprometeu muito o meu Compaq Presário 386. Certo. Tá? Enfim, o que é o sinal WOW? Na década de 70, se eu não me engano foi 74, depois a gente checa isso aí, teve um sinal que foi tão aberrante, tão único, que o radioastrônomo que estava tomando conta daquela noite de auscultação... Parece o início de um filme do Spielberg, né? Parece. Ele foi lá e escreveu do lado do sinal WOW. Uou! Daí então. É daí que vem o sinal. Não é um acrônimo. Não. E esse sinal durou 40 e poucos segundos, se eu não me engano foram 42 segundos, e ele nunca mais se repetiu e a gente nunca teve um sinal tão forte. E esse sinal, para ter sido emitido com a força que ele foi emitido, com a distância de onde ele veio, e para se manter por todo esse tempo, de acordo com os cálculos da energia necessária para isso, pressupôs-se na escala de Kardashev, o jovem que acompanha aqui, né, o Hora Boa já sabe o que é a escala de Kardashev, uma civilização de nível 2 da escala de Kardashev. Então, ou é algum tipo de aberração sonora qualquer que a gente não consegue explicar ainda, ou houve esse sinal. Adivinha de onde que esse sinal veio? De que direção? De qual direção? Da direção da constelação de Sagitário, de onde veio agora o 3 e Atlas. Mas vamos voltar no Oumuamua, é o primeiro a ser descoberto. E o Oumuamua, com o perdão do termo astronômico conceitual que eu vou usar agora, ele parece o Mr. Hank do South Park. Você já viu South Park? Sei demais, velho. Sabe? Mr. Hank, The Christmas Pooh, He Sei Loves demais, Me and I Love You. Sei demais. Então, ele é um charutão, tá? O Oumuamua, ele tem um formato estranho, alongado, parecia um charuto ou uma panqueca que girava em torno de si próprio. Eu prefiro chamá-lo de Mr. Hank interestelar. Ele tinha uma aceleração não gravitacional que não podia ser explicada simplesmente pela gravidade do Sol. Essa aceleração, ela até acontece em alguns tipos de cometa que vão expelindo gás e poeira, mas o Oumuamua não tinha cauda, não tinha aquilo que os astrônomos chamam de coma, né, que a gente chama de cauda. Então isso torna um mistério. O que é essa aceleração não gravitacional? Quando um cometa está aproximando-se do seu periélio, da sua passagem mais próxima ao Sol, ele vai começar a derreter. Desculpa, ele não vai derreter, ele vai sublimar. Vamos ser corretos, né? Ele vai sublimar. Já tem jovem lá comentando. Tá, sublimar, o cara já tá espumando lá. Ele vai começar a sublimar, é aquilo que vai formar aquela cauda gigantesca, é essa sublimação. Isso vai fazer, junto com a gravidade, que ele esteja perdendo um pouco de massa e a aceleração está chegando nele. Então, essa aceleração funciona como um ricochete, tá? A gente chama isso de aceleração não gravitacional. A proximidade vai aumentar essa aceleração. O Oumuamua teve uma aceleração não gravitacional grande, porém ele não tinha cauda. Ou seja, a gente não consegue explicar por quê. Provavelmente devido ao fato de ele ter sido formado em outro sistema, com outras características, de outras formas, entrando com uma outra velocidade e tal, tem várias coisas aí. Mas os astrônomos na época, parte deles falaram: da mesma forma que a gente não pode explicar fisicamente, a gente também não pode garantir que este objeto, em última instância, seja natural. Nada impede que esse objeto tenha sido fabricado. Principalmente quem vai adotar essa teoria é um astrofísico muito famoso, que é o Avi Loeb. O Loeb, ele tem, por tradição, tentar sempre uma hipótese mais rara. Ele não se mantém sempre nas hipóteses mais tradicionais,
Do outro lado, você tem um grupo de astrônomos e astrofísicos que são mais tradicionais, tem toda uma contenda dentro da comunidade. Eu acho interessante usar o termo raro. É quase que um eufemismo, né? Que acaba sendo a explicação mais maluca, né? Sim. Mas pode ser verdade. Mas é que tá, pode ser verdade. Sim. Com a nossa atual tecnologia, com as nossas atuais medições, a gente sabe que ela é muito pouco provável, mas ela não tem como ser descartada, tá? É que o grande problema é que a gente o tempo todo fala de navalha de Ockham, da explicação mais simples. E nem sempre a verdadeira é a simples. Certo? O ponto é que a mais complicada gera mais variáveis que a gente não sabe de onde que vem, do que acontece. Né? E aí é exatamente a falta dessa cauda, desse coma, que leva a gente como Avi Loeb a pensar nessa explicação fora da caixinha, tá? Ele era um objeto rochoso, possivelmente com alguns tipos de gelos voláteis, e quando a gente tá falando de gelo aqui, a gente não necessariamente está falando de gelo de água, porque a formação dele é diferente. Aí, beleza. Em 2019, a gente teve o segundo objeto, que é o 2I Borisov. Por que ele chama Borisov? Ele chama Borisov. O Oumuamua chama Oumuamua porque a primeira vez que ele foi detectado foi por um observatório no Havaí, e o Oumuamua é uma figura mitológica da mitologia havaiana, e aí eles colocaram por causa disso. O 2I Borisov, não. Literalmente, ele foi detectado pela primeira vez por um astrônomo amador chamado Borisov. E aí, quando você detecta, você tem o direito de batizar a criança, e ele batizou como 2I Borisov. O 2I Borisov é o menos legal de todos eles, porque ele é basicamente igual aos nossos cometas, tá? Então, assim, fez um coma, fez uma cauda distinta, a cauda era de poeira e gás, natureza cometária, tudo tranquilo, composição química muito análoga aos objetos do próprio sistema solar. Então, era um processo muito semelhante ao nosso. Aí já não é tão divertido. Em compensação, o menino 3I Atlas, primeiro, a gente conseguiu detectar ele ainda na rota de entrada. Então, ele entra no sistema solar, passa pelo Sol, dá a voltinha e sai do sistema solar. Os outros todos a gente pegou aqui no final ou já saindo. O 3I Atlas não. O 3I Atlas a gente pegou entrando. Em setembro entrou o grosso. Tá? E aí, ele traz 1 bilhão de características malucas. Vamos começar aqui pela cauda e pelo brilho. Primeiro que ele tem um brilho irregular e metálico. O brilho dele não é padronizado, é irregular. Tem hora que brilha mais, tem hora que brilha menos. Ele tem metais como níquel e ferro na coma dele. Ele formou uma coma depois de um tempo. No começo ele não formou, tava todo mundo especulando, vai formar, não vai formar, vai formar, não vai formar, formou. No começo, não apenas ele formou, como ele formou ela do lado errado, o que é bizarro. Por quê? Porque normalmente, se uma face está diante do Sol, você tem vento solar, você tem tudo vindo aqui, forma para trás. Se um cachorro tira a cabecinha para fora do vidro, o cabelo dele vai para trás. Imagina um cachorro que tira a cabeça para fora e o cabelo começa a ir para frente. Foi o que aconteceu com ele. Então a primeira coisa bizarra é que a cauda dele virou uma cauda Pinóquio, formou na frente. Então isso já foi começando a ser estranho. Presença de níquel e ferro, super comum. Níquel e ferro estão em basicamente tudo. Níquel e ferro estão sempre em tudo e sempre juntos. Qual que é o problema? Muito níquel e muito pouco ferro. Sabe qual que é o único lugar que você tem níquel sem ferro? Ligas metálicas construídas pela humanidade. Então, durante um tempo, tinha só níquel. Aí a galera falou, puta que pariu, talvez o Avi Loeb, o doido do ZT, esteja certo dessa vez. Mas depois acharam um pouco de ferro nele, mas ainda ficou meio assim, ele tava com uma quantidade, há uma disparidade muito grande das quantidades de níquel e ferro. Enfim, além disso, ele aumentou o brilho dele em 40 vezes em um único mês, o que mostra que tem uma atividade química muito forte acontecendo nele. Para além disso, ele começou a brilhar verde. O que faz um cometa adquirir um brilho esverdeado é a presença de dicarbono, tá? 2 átomozinhos de carbono ligados um no outro. Qual que é o problema? Todas as observações do 3I Atlas até agora mostram que ele tem um comportamento químico completamente peculiar. O brilho foi detectado, mas só tem traços de dicarbono. Não tem dicarbono bastante para que ele brilhasse verde. Então, talvez essa cor sejam de reações químicas que sejam pouco compreendidas em ambientes interestelares ou de outras formações elementais que a gente não tem acesso. A cauda dele talvez se desconecte dele. A NASA emitiu um alerta informando que
estava tendo uma ejeção de massa coronal gigantesca do Sol, basicamente uma explosão solar, um jatão de plasma saindo do Sol. E essa ejeção de massa foi lançada na direção do cometa. É possível que esse impacto cause uma desconexão completa da cauda iônica do cometa, o que é raríssimo. Vamos continuar falando das outras características malucas dele. Ele não tem água, praticamente, e basicamente todos os nossos cometas do sistema solar são quase que bolas de gelo. E ele tem muito CO2, muito gás carbônico, tá? Isso são dados do James Webb que reforçaram aquilo que eles já estavam supondo sobre ele. A cauda é dominada por dióxido de carbono, a proporção é de 8:1, uma das mais altas já registradas. Então eles partem do pressuposto que esse cometa se formou num ambiente com temperatura e composição química completamente diferente da do sistema solar. E aí o Avi Loeb, que é o nosso doido de plantão, que a gente gosta muito dele aqui, jogou pra torcida e falou: ou é isso, ou algo está respirando dentro dele, e a emissão de gás carbônico são as respirações do que tá saindo lá de dentro, que eles precisam de purificar lá dentro. Pode ser? Pode. É provável que seja. Vamos continuar. A órbita... Não é à toa que o assunto do recreio é isso. É isso. Não é à toa. É isso. O jovem, ele passa o dia inteiro aguardando ansiosamente os relatórios de telescópios e agências espaciais pelo mundo inteiro, torcendo para que os engenheiros consigam refazer antigas sondas que foram para Marte, para pegar as fotos, inclusive conseguiram tirar a foto dele, tem uma semana mais ou menos, do dia que a gente tá gravando. É isso. Tá todo mundo na pira. Ninguém fala de outra coisa. Você entra num Uber agora, qual que é o papo? É isso. O papo é a relação níquel-ferro, é a ausência de carbono. Ele já puxa o assunto desse jeito. É a proporção de 8:1 entre CO2 e H2O dentro desse cometa. Porra, é essa, né? E a emissão de massa coronariana do Sol? Eu fiquei sabendo que no Uber você chama o Uber, no chat o cara já começa. O cara já começa. Ele não consegue se segurar, não. Enfim. A órbita dele também é uma órbita muito única. Ele tá fazendo uma órbita que, para que ela acontecesse naturalmente, a possibilidade era 1 em 25 mil, uma coisa assim. E nessa órbita, ele passa perto de vários planetas, mas se esconde da Terra no seu periélio, de forma que a gente não consiga tirar uma foto boa com alta resolução dele em momento nenhum, até ele estar longe demais pra gente só poder usar sondas antigas. Agora tem um outro ponto que eu acho interessante disso aí, é que fala-se muito da improbabilidade em relação à órbita, em relação a um monte de coisa, mas existe um viés do sobrevivente aí, porque a gente não sabe a quantidade que tá acontecendo dessas coisas. Ou seja, a gente tem um espaço a mostrar, um N tão gigante, sim, que o improvável vai acontecer todo dia, certo? Então a teoria dos grandes números acaba se aplicando também. A gente às vezes fica se apegando, né? Ah, mas como seria improvável? Pô, mas esse talvez tenha sido o único dentre milhares, sei lá. Sim, e outra coisa, cara, uma outra coisa que me tira muito da ideia de um Avi Loeb da vida é a questão da idade dele. Tudo que a gente consegue fazer com o que a gente tem de tecnologia hoje nos leva a crer que a idade dele é maior do que a do nosso próprio sistema solar. Ele se originou de uma região central da Via Láctea chamada Disco Grosso, que é muito mais antiga do que a nossa, e que, portanto, existe a real possibilidade dele estar viajando por bilhões de anos. É difícil você imaginar uma nave, um objeto criado que viaje por bilhões de anos, verdade? Verdade. E essa questão do tempo geológico, não, e o tempo geológico, ele não é nada perto do tempo cosmológico e é uma coisa de louco. Só que, ao mesmo tempo, nada impede de igual maneira que uma civilização que tenha, vamos passar do seguinte pressuposto, vamos aceitar, sem nenhuma explicação, axiomaticamente, que é um objeto não natural. Então nós estamos falando de um objeto não natural de uma civilização extremamente antiga, uma civilização que inclusive pode estar extinta há bilhões de anos, que lançou esse objeto para que quer que seja, como uma sonda, como qualquer coisa, e foi. As nossas sondas que estão mais longe, as Voyager 1 e 2, estão viajando há 50 anos e já passaram da nuvem de Oort. Não tem freio de mão. Se existir algum tipo de bateria solar, bateria autorreplicável nessa civilização que conseguisse mandar, nada vai parar esse objeto a não ser uma colisão que o destruísse. Claro, ele tá indo por inércia. Ele tá indo. É um objeto grande
para um caralho, tá? Ele tem, no mínimo, uns 400 metros, no máximo, uns 5,5 km. Chegaram a achar que ele pudesse ter até 11 km, depois foram diminuindo esse tamanho. Ainda assim, é um bagulho grande para um caralho. É um bagulho consideravelmente maior do que a maioria dos outros bagulhos com os quais ele poderia colidir. Então, pode ser também que essa bosta esteja viajando eternamente e seja algo feito de uma civilização que nem existe mais. Assim como a gente não pode provar, a gente não pode desprovar. Agora, acreditar que um objeto que a nossa ciência indica que tenha bilhões de anos, ainda tenha funcionalidade, comunicação, e se ele tá viajando há bilhões de anos, pra ele mandar um sinal de volta, são outros X bilhões de anos, né? Com certeza. Saca? Então, assim, é isso. Então a gente tem ele, gigante, fazendo esse tanto de coisa esquisita, com a teoria, né, do Avi Loeb sobre a possibilidade dele ser um objeto fabricado, um artefato tecnológico, mas o Avi Loeb também levantou isso sobre o Oumuamua. O Avi Loeb também é conhecido por ter vários papers malucaços de especulação sobre outras civilizações. Sabe o que eu vejo quando eu vejo esses argumentos? É o Deus das lacunas do cientista maluco. Porque ele tá querendo pegar as pequenas lacunas que a ciência tem, e nesse caso acabam sendo gigantescas. Ela fala, pô, mas podia ser o Bob Esponja, podia não sei o quê, vai criando. Porque pelo menos a teoria, ela é criada a partir da lacuna que existe. Sim. E aí eu acho complicado, sabe? Sim, e eu concordo com você que, tipo, tudo indica que o Avi Loeb tá errado. A gente ouve o barulhinho do casco, a gente pensa em jumento, a gente pensa em cavalo, uma vez na vida, outra na morte é zebra. Pégaso não costuma ser. Não costuma. Tá? Então não acho que estamos diante de um Pégaso, mas acho que estamos diante de uma zebra. Acho que estamos diante de algo que a gente não tinha entrado em contato, e como você disse, a gente vai passar a ter agora cada vez mais contato, porque a gente tem cada vez mais objetos telemétricos que nos permitem um refinamento cada vez maior e uma percepção cada vez maior do que aquilo pode ser ou não. Pensa que a gente está começando a detectar esse tipo de objeto interestelar desde 2017. A probabilidade estatística do primeiro objeto interestelar ter entrado no nosso sistema solar em 2017 é nenhuma. Zero. Tá? Só pra trazer aqui, né, um pouquinho de coisinhas legais aqui pra nós, olha só pra você ver quais são os nossos telescópios, os nossos objetos que já observaram o 3I Atlas. O Hubble já observou o 3I Atlas, o James Webb já observou o 3I Atlas, o Pan-STARRS, inclusive, foi o primeiro a observar o 3I Atlas e só descobriram que ele foi o primeiro depois. O Observatório Estratosférico de Astronomia por Infravermelho, o SOFIA, também observou o 3I Atlas. O Observatório WM Keck observou o 3I Atlas. O Radiotelescópio ALMA, no Atacama, observou o 3I Atlas. E agora, por último, o ExoMars, Trace Gas Orbiter, observou o 3I Atlas de Marte e conseguiu a imagem mais próxima que a gente tem do 3I Atlas. O 3I Atlas vai terminar o periélio dele, ainda vai dar uma outra parecida aqui, e quando for em dezembro, ele vai passar perto de Júpiter. E aí, a NASA tava para desativar Juno, que tá lá em Júpiter, tirando fotos do pezinho, fazendo o pack do pezinho de Júpiter, mas existe a possibilidade deles desviarem a sonda para se aproximar o máximo que ela conseguir da órbita do 3I Atlas, para quem sabe na saída a gente tem uma linda foto do bumbumzão granada do 3I Atlas, cenas do próximo capítulo. E aí, a partir disso, eu decidi trazer pra gente uma especulação ainda mais absurda, porque o Avi Loeb não é o bastante, tá? Só pra explicar uma coisa, né, porque eu tô falando 3I Atlas, 3I Atlas, 3I Atlas, eu falei do nome dos outros dois, eu não falei por que diabos que essa porra chama 3I Atlas. Ele chama 3I Atlas porque Atlas é o sistema Atlas. O sistema Atlas vem de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Sistema de alerta de impacto, último sistema de alerta de impacto de asteroides contra a Terra. E ele foi quem, entre aspas, primeiro observou o 3I Atlas, e ele não é um telescópio, ele é um sistema robótico de observação a partir
parte do solo, tá? E foi por isso que ele virou Atlas, porque ele foi observado pelo Trace Atlas. Na real, meio que ele não foi o primeiro, teve gente que tinha observado ele primeiro, mas não tinha percebido o que aquilo tinha passado. Depois que ele foi observado, a galera foi olhar as outras imagens todas que tinham dos quadrantes, e aí descobriram que já tinha algo antes. Aí, eu decidi trazer para nós o seguinte: vamos pensar que o Trace Atlas é essa nave extraterrestre que o Avi Loeb quer trazer para nós. Você já teve a possibilidade de ler o livro do Liu Cixin, O Problema dos Três Corpos? Não, eu vi a série. Tá. Você viu a série, então você tem uma noção. Eu não sei aonde que a série tá, até onde que a série chegou. O segundo livro... Nem eu sei, porque essas séries demora tanto a sair as novas temporadas que eu tenho que ficar reassistindo. Tem uma temporada só? Só tem uma temporada. Uma por enquanto? Não, então não deve nem ter chegado no segundo livro ainda, tá? O segundo livro chama A Floresta Negra. E é a partir deste segundo livro que a gente levanta aquilo que passou a ser chamado de hipótese da Floresta Negra, que é basicamente a versão gótica rabuda pro paradoxo de Fermi. É a pior visão possível, é a visão mais emo possível pro paradoxo de Fermi, tá? Vamos lá, vamos colocar, né, aquele contexto, paradoxo de Fermi, aquele famoso, né, então cadê todo mundo? Se tem tanta estrela, se tem tanto planeta, então cadê teu pai? Não sabemos. Aí que tá. Vamos pensar aqui os pressupostos da hipótese da Floresta Negra. A hipótese tem duas premissas, dois axiomas. Supremacia da sobrevivência. Sobrevivência é uma necessidade primordial de qualquer civilização. 2, as naturezas dos recursos cósmicos. Os recursos cósmicos são finitos, o espaço e o tempo são muito vastos, comunicação e confiança entre civilizações são muito arriscar. A partir daí, você começa a ir na lógica dedutiva que o Liu Cixin, que nunca recebeu um abraço do pai durante nenhum momento da sua vida, infância ou adulta, chegou para escrever isso, tá? O Liu Cixin foi criado num quarto escuro e úmido, ouvindo The Cure e Siouxsie and the Banshees. Tá? Tinha uma goteira repetitiva caindo no quarto e ele provavelmente escreveu o primeiro livro com uma navalha no próprio braço, tá? Porque é esse tipo de gente que pensa esse tipo de coisa aqui. Vamos continuar andando. Isolamento. É impossível uma civilização saber com certeza as intenções de outra civilização que ela possa descobrir. Mas vamos lá. Eu não consigo conceber... Vamos lá. Eu acredito em vida extraterrestre. Ok. Acredito. Nós dois. Acreditamos. Mais do que isso, eu quero acreditar. Igual o Fox Mulder. É igual o Fox Mulder. É a pior foto de dois pratos fundos, um em cima do outro. Eu quero acreditar. Exatamente. Agora, tem uma coisa extra aí, eu não consigo imaginar contato de civilizações interplanetárias, intergalácticas e tudo mais, que não sejam colonialistas. Eu não consigo perceber a ideia de uma civilização observar uma outra e não pensar, vou extrair tudo. A única forma disso acontecer é essa civilização ter resolvido todos os problemas energéticos possíveis. Mas então essa ideia desse medo, eu acho que é super real, porque eu acho que achar alienígena vai dar merda. Cara, vamos lá. Eu vou me permitir discordar, tá? E a primeira coisa que eu quero falar, cara, é que eu conheço o seu pai, ele é uma pessoa ótima, eu sei que ele te deu muito amor, eu não sei aonde que isso aconteceu na sua vida, tá? Certo. Eu tenho que te fazer uma única pergunta. O Liu Cixin, o The Cure e Siouxsie and the Banshees estão nesse estúdio conosco agora? Não. Tá, beleza. Eu não estou escutando In Between Days, nem I'm in Love. Beleza. Vou continuar aqui. Eu vou me permitir discordar de você. Muito me admira um comunista. Vou me permitir achar que não vai acontecer isso de forma intergaláctica. Vou me permitir discordar de você e vou falar o seguinte. Eu acredito que você está partindo do pressuposto colonialista, porque nós fomos moldados numa sociedade que sofre, que foi vitimada pelo colonialismo e que é uma sociedade de epistemicídio. É uma sociedade que renega a validade, inclusive ontológica, de outras experiências. Exatamente. Fosse o colonialismo uma necessidade entre povos humanos,
todo e qualquer encontro entre povos, em todo e qualquer momento da história, teria sido um encontro belicoso. Nem todos foram. Existem sociedades que entram em contato com outras sociedades e não falam, vou predar tudo do meu brother. Você tá querendo o helenismo intergaláctico, é isso? Eu não tô te falando isso. O que eu tô te falando é o seguinte, eu não acho que seja um pressuposto do contato que ele necessariamente será colonialista. E eu vou te dar um outro exemplo. Quando a gente pega literatura de ficção científica do Ocidente e compara ela com a literatura de ficção científica da União Soviética e dos países que tiveram uma experiência de transição para o socialismo, a gente vê, de um lado, distopias e do outro lado, utopias. A literatura de ficção científica soviética, ela parte do pressuposto que uma raça, um ser que consegue adquirir tanta tecnologia, cruzar as estrelas e chegar até outro lugar, ele só consegue isso porque ele conseguiu resolver seus problemas internos como uma sociedade primeiro, e aquela sociedade só conseguiu desenvolver as suas capacidades nesse máximo por ter resolvido esses seus problemas, sendo então uma sociedade harmoniosa, e normalmente os contatos são harmoniosos. Eu consigo imaginar você falando isso com a musiquinha Imagine no fundo. Tá, beleza. Em compensação, a ficção científica do Ocidente tem, em sua esmagadora maioria, a base distópica. Por quê? Porque o inglês, o francês, o alemão, o americano, quando escreve, ele coloca um alien, ele coloca um predador, ele coloca um ser horrível que é capaz de matar, pilhar, estuprar e destruir. Porque quando ele olha no espelho à noite, ele é um ser horrível que é capaz de matar, pilhar e destruir. Então é isso que eu tô te falando. São cosmovisões diferentes que convivem dentro da nossa própria sociedade. Historicamente, existem encontros diferentes. Então, eu acho, né, eu que sou uma pessoa do coraçãozinho muito bom, acho que este encontro poderia ser um encontro frutífero. Você está concordando com a teoria da Floresta Negra, você está concordando com o Liu Cixin, porque qual que é a ideia dele? A ideia dele é que a ação mais lógica é não faça barulho, não apareça. Por quê? Porque quando eu começo a fazer barulho, quando eu começo a aparecer, é ainda com tecnologias rudimentares que estão começando a sair do meu planeta. Se isso for ouvido por uma civilização mais avançada, ela vai falar, oba, eles ainda estão na onda de rádio. Não vou esperar eles se tornarem um inimigo em potencial, irei trucidá-los agora mesmo. Exatamente. Tá? Esse é o pressuposto da Floresta Negra. Ou seja, o que acontece? O cosmos é essa floresta escura, horrível, onde todos estão tentando assassinar todos os outros. É basicamente a teoria da cúpula do trovão, saca? Ué. Várias civilizações entram, uma civilização sai, várias civilizações entram. Cara, isso é o Mad Max intergaláctico. Exatamente, é Mad Max intergaláctico. E isso, pra mim, é um absurdo. Peraí. A gente tá falando de uma teoria maluca. Sim. A gente tá desdobrando a maluquice dela. Aí você vai falar de algo absurdo no meio da teoria maluca. O que eu tô falando com vocês é que eu quero exatamente expor a teoria a hipótese da Floresta Negra pra que eu possa refutá-la. Perfeito. Faça isso. Desculpa a interrupção. Não. Eu tô te falando assim. Sim. Eu não concordo com ela. Eu acho ela um absurdo. Eu acho ela criminosa. Saca? Eu acho que pra você pressupor que todo e qualquer outro ser que exista em qualquer outro lugar vai ser predatório e explorador, você tem que partir de dois pressupostos. Que você seja predatório e explorador. 2, você tem que ignorar todo o conhecimento científico que os humanos adquiriram até agora. Uma coisa que eu concordo que é um argumento bom seu é que fazer isso demanda uma tecnologia em que a escassez é um problema que não existe mais, escassez energética, inclusive. Porque o que eu vejo é uma escassez energética. Toda vez que a gente fala, por exemplo, vamos pra Marte, vamos não sei o quê, é uma escassez energética. Sim, você tem você tem vários problemas, mas um dos principais dele é esse. Então se o cara tá andando não sei quantos anos-luz, isso foi resolvido. Então, a chance do desenvolvimento moral ser mais elevado
Aí eu vou entrar num ponto que eu vou até além disso. Eu não acho que seja necessariamente desenvolvimento moral, tá? Vamos entrar num outro campo que o jovem é apaixonado. Xenobiologia especulativa. Exato. Nossa, cara, eu tava querendo... Meu Deus... Saca? A gente tem que falar disso. Eu não tenho como não tocar na xenobiologia especulativa aqui, tá certo? Imaginemos um outro mundo qualquer, aonde o ser que evolua para se tornar o ápex daquele mundo seja naturalmente um ser social. O ser humano é um ser social. Vamos lembrar isso aqui, porque as pessoas esquecem, né? Nós estamos sendo transformados em seres antissociais, em mônadas, mas o ser humano é um ser social e ele só triunfou por ser um ser social. Inclusive, da última vez que ele teve inimigos de igual monta, né? Quando a gente teve outros homens, né? Pensando aí num momento que a gente teve a convivência do Neandertal com o Sapiens, com o Homo floriensis, com o Homo denisova. A gente teve um momento que tinham várias raças ali que qualquer uma delas poderia ter triunfado. E a gente, inclusive, mestiço de Neandertal, o Homo sapiens. Não, a gente tem vestígios de Denisova também, principalmente as populações da planície centro-asiática, tá? A gente tem vestígios de Denisova também. Mas independente disso, qual que é meu ponto aqui? Meu ponto aqui é, por que dentre esses hominídeos triunfou um deles que não era o mais forte, que não era o que tinha maior capacidade crânioencefálica? Porque o que triunfou foi o que tinha mais habilidade social. Exatamente, triunfou quem trabalhava em grupo. Da mesma forma que a gente teve este desenvolvimento neste período do nosso planeta, devido a diversas condições, inclusive atmosfera, pressão, disponibilidade de oxigênio, em outro planeta com outras formações, nada impediria que um inseto social, como a gente chamaria, se transformasse na raça apex principal daquele planeta. E eles vivessem numa estrutura social cooperativa. E sequer conhecessem o conceito de guerra uma vez que eles tomassem alguma coisa. Nada impede que num outro planeta com abundância de recursos superior ao nosso planeta não haja necessidade de competição por alimento. E podem se formar ali 1, 2, 3, 4 raças de seres de inteligência avançada que nunca competiram porque nunca foi necessário competir. Entende o que eu tô te falando aqui? Uhum. Então, quando a gente parte do pressuposto que necessariamente toda e qualquer civilização que entrar em contato com uma outra civilização entrará em contato de forma belicosa, a gente tá ignorando todo esse arcabouço científico que a gente construiu nesse tempo todo. Nós estamos ignorando as possibilidades biológicas, nós estamos ignorando as possibilidades de exoplanetas de formas diferentes, nós estamos ignorando as possibilidades societárias, nós estamos ignorando isso tudo. Sim, mas tem um ponto extra aí, que é o seguinte, o risco. Se você pensa em custo-benefício, existe um risco. Aí que tá. Não, eu concordo que não é fatalista. Não, sim, mas aí que tá. Por que necessariamente eu tenho que pensar em custo versus benefício numa sociedade onde custo já não é um problema, numa sociedade onde talvez custo nunca tenha sido um problema, entende? Não, entendeu? Entendo no jogo. Saca? Então assim, a gente volta de novo no que tá atrás, saca? E aí você vai pensar assim, porra, aí os caras vão preferir assassinar pra não ver o que vai rolar, vão preferir atacar e o mundo é horrível. É esta floresta escura que, na minha opinião, é um menino querendo um abraço do pai, fazendo um quarto escuro em que ele ouvia Bauhaus. Saca? Eu consigo imaginar esse cigarro aceso, Love Will Tear Us Apart no fundo, um amor não correspondido. Pô, mas hoje tá foda, hein? Teve The Cure, aí INXS. Pô, eu vou sair daqui chorando, cara. Pô, cara, eu tô falando da música do jovem, né, cara? Que jovem isso. Falando da música dos jovens, né, cara? Saca, cara? Então, assim, eu tenho um problema muito grande com isso, cara. Eu não acho essa estratégia tão inteligente assim. Até porque, cara, mesmo se a gente for pensar do ponto de vista belicoso, do ponto de vista da guerra, você tá pensando relativisticamente. Apareceu uma civilização que é menos evoluída tecnologicamente do que a minha e eu, então, decido destruí-la. Beleza? Mas quando ou pelo menos subjugá-la. Ou subjugá-la. Mas quando eu ajo nessa direção, eu também estou mostrando para uma outra civilização, talvez
mais evoluída que a minha, tecnologicamente, que eu existo, onde que eu tô, de onde que eu tô saindo e o que eu sou capaz de fazer. Se a gente pensa em última instância nessa ideia belicosa, não seria mais racional o isolamento do que a destruição? Mas tem um ponto, que é o seguinte. Em termos probabilísticos, para a guerra, eu só preciso de que um queira a guerra. E para a paz, eu preciso que todos queiram a paz. Mais ou menos. Aí, se a gente for voltar para esse ponto, a gente vai pro civis pacem parabellum, né? Se quer espaço, prepare-te para a guerra. Qual que é o pressuposto? O pressuposto é que, se todo mundo tem um tacape e o meu tacape tem um prego na ponta, eu decido se tem paz ou se tem guerra. É o debate da bomba nuclear que a gente teve outro dia aqui. Foi a arma do diálogo. Né? É a arma do diálogo. Você colocou ela na mesa, todo mundo quer conversar. Então, assim, o que mais me incomoda é o pressuposto de universalidade psicológica de toda e qualquer civilização, de todo e qualquer ser, de toda e qualquer existência. Esse aí, pra mim, é o calcanhar de Aquiles da teoria como um todo. Mas ainda assim, eu acho que se a gente fosse pensar só em escolha racional, para que esta civilização exercesse um ataque, ela tinha que ter um grau de segurança de autodefesa que eu não acho que qualquer civilização racional alcançaria. Outro ponto interessante que você está colocando é que a civilização que tem tecnologia para fazer um negócio desse, ela teria possibilidades que a gente nem imagina quais são. Não. E aí é uma coisa que eu acho que é engraçado, porque a ficção científica, ela tem muito disso, né? A gente fica entre algo que é muito futurístico e tá fora do nosso nível de tecnologia e que foi vislumbrado brilhantemente por um escritor, mas sempre preso a um nível de tecnologia atrás do que ele mesmo tá vislumbrando, porque a gente não consegue ser pessoas fora do nosso tempo. É o tanto que é anacrônico assistir esses filmes de ficção científica dos anos 70. Exatamente, é porque é ao mesmo tempo anacrônico e teleológico. Ela consegue, a ficção científica, ela tá sempre flertando com o anacronismo e com a teleologia. Porque tem hora que ela tá vindo de trás pra frente, tem hora que ela tá vindo de frente pra trás. É o retrofuturismo que não quer ser retrofuturismo, que apenas envelheceu mal. Exatamente. E aí você pensa o seguinte, vou dar um exemplo aqui do livro. Velho, vou dar um único spoiler. Eu acho que tem que dar um spoiler. Tá? Um único spoiler do livro, que é um tipo de armamento que é utilizado em algum momento da trilogia, que é uma arma de dimensionalidade. Aonde a arma bate, ela reduz uma dimensão. Nossa senhora. Tá? Então as coisas que eram em 3 dimensões passam a ser em 2. Ela decai uma dimensão. Então começa congelando o tempo. A gente não conta o tempo aqui, eu tô falando assim, dimensões perceptíveis fisicamente do nosso universo. Aí, em vez de ser 3, cai pra 2. Tem uma civilização lá, XY, que tem esse tipo de arma que ela joga e ela planifica um quadrante espaço-temporal. Ao mesmo tempo que o cara consegue divinar uma arma dessa, que é um bagulho que quando você ouve a primeira vez na sua vida, você faz a cara que o Arthur tá fazendo aqui na coxinha, que é caralho, que porra é essa? Eu jamais pensaria nessa merda na minha vida. E é brilhante, assim, a ideia por trás dela é brilhante. Só que, ao mesmo tempo, a civilização que Deus sabe como consegue desenvolver esta caralha dessa arma, tem que esperar uma civilização que mal se desenvolveu começar a transmitir rádio pra mandar essa arma. Você entende? Eu entendo a questão de eles têm mais o que fazer também. Não, sim. E outra coisa que é o retrofuturismo, saca? Porque, desculpa, uma civilização que consegue achatar dimensionalmente espaços cosmológicos, deve ter um radar que consegue ver o que tem num planeta, né? Se pá, não precisa esperar os caras mandar o disco da Voyager tocando Beatles e barulho de chimpanzé, saca? Então, assim, ao mesmo tempo eles têm duas coisas nesse planeta. Esta arma e um vinil esperando um disco de ouro, saca? Não, entendo. E assim, se eles chegaram nesse ponto, meu irmão, o que mais que esse povo fez? Agora, uma coisa que eu discordo dessa teoria da Floresta Negra é da ideia de que o silêncio necessariamente seria intencional. Eu acho que o silêncio já é natural, dada a dificuldade de tudo acontecer. Sim, é tudo muito longe, tudo expandindo, ficando cada vez mais longe, as coisas não necessariamente vão acontecer nas mesmas temporalidades. Por exemplo, alguém chega assim, gente, parem com a onda de rádio que vocês podem nos achar. Eu acho um pouco infantil esse pensamento de, atenção, vamos ficar bem quietinho aqui pra ninguém achar a gente. Eu não acho que teria alguém intergaláctico preocupado em fazer barulho, não, sabe? Você acha que não tem barulho porque não tem barulho, né? Isso. Não, e eu concordo com você nessa, cara. Eu acho que o problema não é haver ou
no futuro, ou no passado, ou no presente, outras vidas. O problema é, na mesma temporalidade, duas delas derem a sorte de chegarem num grau similar de avanço tecnológico e proximidade a ponto de conseguir se contatar. Eu até acredito. Saca? Quando eu falo que eu acredito em vida em outro planeta, não tô falando de bactéria, não. Eu acredito em vida inteligente. Em vida inteligente em outros planetas. Agora. E eu acredito mais pela teoria de grande número mesmo, pô. Sim. Dado o tamanho de tudo, pô. Não, se for pensar assim, bilhões de estrelas com vários bilhões de planetas. Aquilo que é improvável que aconteceu aqui acaba sendo provável. Sim. E sem contar que a gente sempre tá pensando naquilo que a gente já tem. Ou seja, tô pensando em corpos baseados em carbono. Pode ser outra coisa, que eu não sei. Pode ser outra coisa, não sei de nada. pode ser em metano, pode ser em nada. qualquer coisa. Não sei de nada. Sim. Agora. Mas saberemos no dia do nosso episódio de xenobiologia especulativa. Claro. Tá? Porque é isso que a gente tem que trazer, né, pra essa nova geração aí. Sim. Mas o ponto é que eu não acredito na distância. Eu acredito que exista, mas eu acredito também que, se eu tô usando o argumento de que o universo é gigantesco pra ter vida, essa vida vai estar espalhada. Ela não vai estar logo aqui. E tudo que a gente fala é, sei lá quantos milhões de anos-luz, milhões de anos-luz com esse negócio. Eu vou além. Eu acho que além da distância tem o problema do tempo. Sim, claro. A civilização, cara, já nem existe mais. Saca? É isso. Eu não duvido nada que, entre aspas, a primeira civilização alienígena que o ser humano descubra seja ruínas de uma civilização extinta há milênios. Cara, tem um jogo que eu joguei, saca? Chamado recomendação de um jogo bem legal que envolve Alien, Outer Wilds, que é basicamente você é um explorador espacial e aí você tem que... Você entra no loop temporal, que dura, eu acho que uns 12 minutos no jogo, 20 minutos no jogo, enfim. E você tem que descobrir por que tá tendo esse loop temporal. E você guarda só as suas memórias, o conhecimento, e sempre começa do zero. E você vai descobrindo uma civilização chamada Nomai, que existiu, cara, há milhares de anos. Milhares de anos, e era muito mais tecnológica do que a que tem hoje. Só que sumiu. Então, basicamente, eu acredito que a gente talvez... Sim. Vai acabar tendo contato. Não duvido nada. Ou que civilizações tenham contatos nossos e a gente nem existe mais. Também não... E assim, pra você que não viu nosso episódio de hipótese siluriana, devia ter assistido. Volte nele, porque a gente discute também essa questão da temporalidade de quanto tempo que a gente consegue deixar uma marca num planeta. Claro. Porque a nossa civilização atual vai deixar uma marca grande, não é no planeta Terra, é fora dele. A nossa grande marca que vai ficar pra depois... é o rio de lixo espacial que a gente tá produzindo. Porque se a gente pensar que plástico, esse negócio não dura nada. Não, nada disso vai durar. E outra coisa, a crosta da Terra, a parte mais novinha, tem 2 milhões, 3 milhões de anos, mais velha, não passa disso. Ela tá se renovando, tá tendo deriva continental, tá mudando ali tudo. Tem coisa que tava em cima da água, tem coisa que tá embaixo da água, muda, tem uma glaciação, tem o caralho a quatro. Isso não vai ficar. O que vai ficar, de fato, da nossa civilização é veículo em Marte, é veículo em Júpiter, é bandeira na Lua, é o Hubble, essas porra. Claro. É o James Webb, é isso aqui que vai ficar. Porque esses vão desgastar. Eles estão num ambiente onde eles vão ser preservados naturalmente ali de eterno. Não tem impacto, tem nada. Não tem impacto, não tem nada, não tem atmosfera quase nenhuma. Lua, Marte, a atmosfera de Marte é muito baixa, saca? Então assim, é esse tipo de coisa que nós vamos deixar como vestígios arqueológicos para os astroarqueólogos do futuro, né? E com os astroarqueólogos do futuro, nós chegamos no final da nossa hora boa. Obrigado, menino Inclusive, Alberto. eu quero agradecer a você se tornar um membro. Como que é a questão de membro aí? Falei. Cara, é importantíssimo. A gente já começou a fazer as nossas lives mensais. A live mensal é feita na hora. Lá você pode ver, tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que depois que terminou a live, a gente vai fechar essa live só para os nossos membros. Nossos membros também têm acesso aos episódios anteriormente. Os nossos membros têm episódios exclusivos que vão sendo lançados para eles. Os nossos membros têm acesso ao Telegram. Existem vários tiers diferentes e a gente conta com a sua participação para poder, né, ajudar a gente a crescer esse podcast. Se você não pode se tornar membro, curta, compartilhe, mande pro pessoal da sua firma, mande pro seu grupo de xenobiologia especulativa. É isso aí. Tá? Mande pro seu grupo de discussão de hipótese da Floresta Negra, não é isso? Pessoal, eu fiquei sabendo que tem um grupo etrusco que assiste nossos vídeos. Sim, pessoal sempre aí, mandar um salve pro pessoal da antiga Etrúria que tá aí vendo a gente ao vivo, né? Então é isso.
veja nossos cortes, espalhe a gente. E mais uma vez, obrigado, dona Insider, que acreditou no nosso projeto, né? Que a gente chegou com um pitch pra Insider e falou assim, siluriano. E a Insider falou assim, estou interessado. É o que eu quero. Saber mais. Eu quero a minha marca nisso. No que eu quero a minha marca? Em dois malucos, um gritando com o outro sobre xenobiologia especulativa, hipótese siluriana, objetos interestelares e essas doideiras todas. Com certeza. Né? Então, obrigado, dona Insider, por acreditar na gente. Obrigado a você de casa que nos ouviu mais essa semana. Um beijo no seu coração. Vire membro deste lindo canal. Se torne um minutinho. Até a próxima. E tchau, tchau. Valeu!